Gente, então vamos lá, vamos iniciar então a nossa segunda aula de monografia 2, né? Ou seja, uma aula que talvez seja importante para você tirar alguns escombros, né, que rondam a monografia 2, né? Ou seja, a elaboração do próprio TCC, do trabalho monográfico, que muitos alunos têm muito medo, tá? Claro que primeira orientação que eu vou dar na data de hoje é você seguir fielmente, né, o já postado, vamos falar assim, na primeira aula, né? Então, por exemplo, compreender o arquivo da monografia 2, eu acho que isso é extremamente importante, né, você assistir aquele vídeo, como também, para quem está perdido, ainda não tem tema, mas eu tenho certeza que eu acho que todo mundo deve ter tema, é, dá uma olhada na questão das temáticas, mas de resto, vamos pensar assim, ouvir as minhas orientações de agora, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que pensar, já que o nosso tempo é um pouco curto, aí nós vamos ter um recesso a partir das 5:30 da tarde de hoje, né, praticamente, até o começo de janeiro, é que seria interessante, então, você desenvolver o teu trabalho de monografia, tá? Então, tente, vamos falar assim, nesse recesso, se possível, você descansar, obviamente, mas ao mesmo tempo, o tempo que você tiver disponível para fazer seu TCC, pensa que é um tempo a mais, né, que outros semestres não tiveram. Então, seria interessante você aproveitar desse tempo para elaboração do seu trabalho. Então, tente dar um gás nele o máximo possível para, no momento que acabarmos o nosso recesso e você entrar em contato, então, com o professor, você apresentar já algo mais sólido, com mais páginas, né? E não algo tão curto, tá? Então, acho que a minha orientação inicial seria mais estas, né? Olhar o vídeo inicial da primeira aula para você ter uma noção como que funciona esse modelo, para depois você partir, então, para a escrita. E algo extremamente importante, nunca deixe para amanhã, tá? O que você começa a deixar para amanhã, amanhã eu começo. Você já perdeu um dia. Ah, depois eu começo. Já foi 2 dias. Ah, depois, segunda eu começo. Já foi sábado, domingo e às vezes só segunda à noite. Ou seja, então a ideia é quanto mais tempo você deixa para começar, mais você vai sofrer para desenvolver, porque quanto mais tempo você tem para trabalhar, fechar as 20 páginas, vamos falar assim, que é, repito, que é da introdução à conclusão, capa, contracapa, essa parte não conta. Referências, essa parte não conta, conta da introdução à conclusão. Tem que ter no mínimo 20 páginas, tá? Então, a ideia que você tem que pensar é o seguinte: olha, eu tenho então mais ou menos 20 dias até 30 dias até o protocolo final, tá? Até a última data de protocolo. Então, o que que eu faço? Eu vou tentar escrever uma página por dia, tá? E colocar isso como meta, tá? Se você colocar uma página por dia, sei que é difícil uma página e tudo mais, mas coloca como meta uma página por dia. Em 20 dias você vai ter terminado, então, o seu trabalho, tá? Claro que a pesquisa aqui no caso, da nossa instituição, ela exige no mínimo, então, 20 páginas. Aproveita de colocar, por exemplo, no teu cronograma, 20 páginas, então, como no mínimo, e aí você vai fazendo uma página por dia, tá? Eu acho que essa meta de uma página por dia, a partir de amanhã, eu acho bem interessante, tá? Eu acho que você vai ter fôlego aí para terminar com tranquilidade. Porque não fica desesperado, 5 páginas. Quanto mais dias você deixa para depois, menos tempo você tem, ou seja, você vai ter que fazer já já 2 páginas em um dia, né? 2 páginas por dia até dar o dia exato do protocolo, a data final. Mas como também pode acontecer de deixar muito em cima, tem que fazer 4, 5, e a qualidade da escrita vai caindo.
tá? Então, nunca deixa para depois, tenta começar o mais rápido possível, tá? Eu vou hoje, pessoal, nessa segunda aula nossa, dar algumas dicas, então, para ajudar você a desenvolver, né, aquela pessoa que talvez está brincada, talvez falar assim: "Ah, como eu começo?", "Como que eu começo a escrever?". Acho que a nossa aula hoje ela tem essa importância, você pensar como que você começa. Já falamos que você tem que ver o vídeo depois da primeira aula, depois, começar, mas e aí, como eu começo, tá? Bom, o modelo você já tem, tá? E se não tiver, acha o modelo, tá? Tá postado lá na primeira aula e quem tiver assistido até de outra, instituição que não é o caso aqui, é só você pensar que vai estar postado em algum lugar, tá? Então basta você pensar em fazer o seguinte: vou fazer o download desse modelo e eu vou escrever por cima desse modelo, tá? Então, a partir do momento que você começa a escrever por cima desse modelo, já faz, gente, a parte preliminar. Hoje você já tem possibilidade de já colocar teu nome, teu título, escrever seus agradecimentos, sua dedicatória, né, pensar nas 3 palavras-chave, já colocar lá, né, e como lá na Mono 1 tinha a parte do sumário provisório, você já pensa já em colocar ali no seu TCC, então, os sumários, né, criar seu sumário. Eu acho que assim, então, eu vou começar hoje, o que que eu faço? Download do modelo e começa a escrever por cima do modelo. O teu nome, o teu orientador, né, colocar lá o título da sua pesquisa e etc, tá? A sua dedicatória, o agradecimento, já faz essa parte. Para o momento que estiver próximo do protocolo, já está pronta essa parte. Você já sabe quem você vai agradecer, você já sabe a quem você vai dedicar, né, esse seu trabalho, tá? Normalmente a dedicatória é para uma pessoa, o agradecimento são para várias pessoas normalmente, mas pode ser que seja para uma ou duas, não tem problema, para o seu orientador, o que for, mas a ideia é que essa parte você já consegue fazer com tranquilidade, tá? Então, que você vai fazer? Baixar o modelo e já preencher essas partes. Título, o título da contracapa, o ano, que pense que não é 2020, é 2021, né, no caso de vocês, né, 2021 no caso de vocês. Então, tudo isso. Na hora que acabar isso, o que, o que você vai colocar como meta para você fazer inicialmente também? O teu sumário. Pensa em ter pelo menos 3 capítulos, gente. Um mínimo 3 capítulos. E o máximo? Eu acho que 4. Pensar então de 3 a 4, no máximo 5, mas eu acho muito. Acho que 3 capítulos para 20 páginas tá suficiente, tá? No mínimo, tá? No mínimo. Então, pensou lá no primeiro capítulo. Pensa inicialmente assim: seu sumário tem inicialmente a introdução, depois tem o primeiro capítulo, depois tem o segundo, depois tem o terceiro, tá? Aí, depois que você pensar esse começo, meio e fim, que é legal um diálogo com o orientador desse sumário, mas não é assim: ó, o professor me manda o sumário. Não. Pensa em um sumário, começo, meio e fim, né? Ou seja, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e apresenta para o teu orientador. Ele deu o aval, fala, ó, tá ok. O que você faz? Pelo menos pensa em 3 a 4 subtópicos, no mínimo, em cada capítulo, tá? Então, vai ter lá 3 capítulos, e com cada capítulo, eu acho interessante ter 3 a 4 subtópicos desse capítulo. Os tópicos desse capítulo, para falar a verdade, né? Então, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Depois, o nome lá, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Depois lá, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Deixar alinhado, tá? Para não demonstrar que você tem mais pulmão num capítulo e no outro você não tem. Em um você tem 1.1 só, nos outros tem o 3.4. Não, que vai parecer tá muito desproporcional, não. Ter um parâmetro interessante. Por que eu falo isso? Porque depois que você criar o teu sumário,
você criar teu sumário e colocar lá 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2, ou seja, você vai ter então 12 tópicos, tá? Você vai ter 12 tópicos, 4 no 1, 4 no 2, 4 no terceiro. Esses 12 tópicos, imagine que você tem que ter então uma página e meia de introdução, umas 2, 3 páginas de conclusão. Eu acho interessante para 20 páginas, 2, 3 páginas de conclusão. Nisso, ó, já foi então praticamente 5 páginas, tá? 5 páginas contando introdução mais conclusão. Então você tem 12 tópicos que você tem que escrever, gente, no mínimo 15 páginas nesses 12 tópicos. Eu tenho certeza que você não vai aguentar. Você vai escrever mais do que 15 páginas, tá? Porque às vezes um assunto você não consegue escrever em um tópico e meio. Ou até consegue, mas às vezes você não consegue. Você vai precisar de 2 páginas e meia, de 3, vamos falar assim, para desenvolver de modo bacana aquele tópico. Então, se você fazer esse cálculo matemático, vai te ajudar a facilitar a tua vida. Porque você sabe a tua meta. Se você tem, então, 2 páginas de introdução e 3 páginas de conclusão, você tem 5, tá? E o mínimo é 20. Então, 5 menos 20, 20 menos 5, perdão, sobram 15 páginas. Como você dividiu em 3 capítulos, cada um tendo 4 subtópicos, ou 3, vamos colocar 3, aí você tem 9. Você tem, nesses 9 subtópicos, você tem que escrever, então, no mínimo 15 páginas. Tá? Então, a ideia que eu quero passar para vocês é que se você tem estratégia, gente, você cumpre tranquilamente esse trabalho. Agora, se você começa sem estratégia, sem um planejamento, o que vai acontecer? Você vai escrever muitas páginas no capítulo 1, aí o 2 você não sabe para onde você vai, o 3 aí você fica desesperado já. Não, essa não é a ideia. A ideia é você, então, primeiro, faz download do modelo, começa a colocar título, nome do orientador, né, coloca lá o ano, que é 2021 agora, né, mais 2020, tá? Coloca lá também os seus agradecimentos, a sua dedicatória, tá? E pelo menos as palavras-chave do resumo, tá? As palavras-chave do resumo. Não precisa escrever o resumo ainda, só as palavras-chave do resumo que você normalmente sabe quais são as palavras-chave, né? Então, coloca lá e depois começa a pensar no seu sumário. Introdução, tá? Coloca lá a introdução, aí depois fala assim, mas eu tenho que ter 3 capítulos, no mínimo. Capítulo 1 vai falar sobre isso. O subtópico deles, o 1.1, vai falar sobre isso. 1.2 sobre isso. 1.3 sobre isso. O capítulo 2 vai falar disso, então 2.1 disso, 2.2 disso, 2.3 disso. E o 3, que é o final, você vai colocar lá, então, vamos falar assim, a tua proposta, 3.1, 3.2, 3.3 e depois a conclusão, tá? Professor, a introdução eu posso começar por ela ou tenho que esperar para o final? Pode começar por ela, tá? A introdução você não precisa deixar para o final. Tem gente que deixa, não tem problema, tá? Mas a ideia é que você não tem problema também, você pode começar lá por ela. Deu 2 páginas, já começa o seu capítulo 1, tá? O que tem que ter numa introdução? Vamos lá. O que tem que ter numa introdução? Como já mencionado na monografia 1, eu acho que, salvo engano, no vídeo ali da primeira aula, a introdução ela tem que ter um parágrafo contextualizando o tema, um parágrafo falando do problema, um parágrafo falando da justificativa, um parágrafo, vamos falar assim, falando do objetivo geral da sua pesquisa, tá? E um parágrafo falando da metodologia, e alguns parágrafos falando de como que vai ser esse TCC. No capítulo 1 vou trabalhar isso, no capítulo 2 isso, e o capítulo 3 isso, tá? Basta você pegar, por exemplo, qualquer livro que você tem na sua casa e dá uma olhada nas introduções, faz download de TCCs, dá uma olhada eu acho melhor de dissertações e teses, entra lá em alguma dissertação em tese, e você vai ter contato, então, tá, com o seu, com diversas introduções
para você ter uma noção como que seria interessante fazer a tua introdução. Lembrando que introdução não tem citação, tá? Na área jurídica, introdução não tem citação, tá? Conclusão não tem citação, tá? Na área jurídica. Lembrando que também na área jurídica, quem for de outras áreas, metodologia é um parágrafo dentro da introdução, e não tem citação, tá? Eu falo isso porque às vezes tem gente da biologia que eu percebi, que faz direito agora, ou gente da área, tem até enfermeiro, né, que tá fazendo direito agora, e que na pesquisa deles é um pouco diferente. Eles têm um capítulo de metodologia. Nós não, nós temos um parágrafo na introdução que vai falar da metodologia, tá? Por outro lado, eles têm citação na introdução. Nós não. Nós não temos citações na introdução. A introdução é sua. Você faz ela como você quiser, claro, mantendo alguns requisitos, como formalidade, impessoalidade, neutralidade e tudo mais. A conclusão também não tem citação. A conclusão é sua. Professor, o que você aconselha fazer inicialmente, então? Isso que eu falei. Crie o sumário e depois de você criar o sumário, apresenta ao teu orientador. Manda um e-mail para ele. Professor, posso dar prosseguimento nesse meu sumário que eu realizei? Falou, pode, tá? Ou se já está decidido desde a Mono 1, que é aquele sumário mesmo, já manda bala. É que tem alguns que talvez teve algumas contribuições em banca, que seria interessante você colocar no seu sumário. Mas se não, já manda bala. Já começa, então, a desenvolver, tá? Pensa aí, fiz 2 páginas de introdução, eu tenho que fazer, então, se eu tenho 4 tópicos no 1, 4 tópicos no capítulo 2 e 4 tópicos no 3, eu tenho que escrever pelo menos uma página em cada tópico, que vai dar 12, com mais 2, 14. E aí, isso, né? Tá 12, com mais 2, 14. E aí, o 3 de introdução sai, depois você complementa, né? Os tópicos que você achar que daria para você complementar, para bater as 20 páginas, tá? Claro que isso é um raciocínio de uma pesquisa feita em pouco tempo, tá? Porque a minha orientação sempre é assim, era não falar assim, faça 20 páginas, fazer até o momento que respondesse o problema. Esse é o ideal, se dê 50, 40, o que for. Mas a ideia é que em tempos de pandemia, com esse tempo curto que nós temos, o que eu prezo é vocês cumprir o prazo, tá? E para cumprir o prazo, você precisa de 20 páginas. É isso que eu preciso para ir para uma banca, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer, tentar fazer, né, inicialmente. Eu sei que é difícil, sei que é período de férias, às vezes os filhos estão em casa, para alguns e tudo mais, mas é um momento de você tentar dar o seu máximo, vamos falar assim, e você conseguir êxito, né? Então, tentar pegar esse momento de recesso aí, fazer tudo isso que eu acabei de comentar e dar certo, tá? E começar a executar. Quanto mais tópicos vocês criam, então se você fazer assim, capítulo 1, 2 e 3, e você colocar só 3 subtópicos, então, desse capítulo, pense que você vai ter mais páginas para escrever em cada subtópico, que seria, às vezes, até mais interessante, né? Umas 2 páginas em cada subtópico. Se você pensar, se colocar 3, 3 e 3 no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, 3 subtópicos em cada, você tem 9. Se for trabalhar 2 páginas em cada tópico, já dá quanto? 9 vezes 2, 18. Aí já bateu as páginas tranquilamente. Então, se você fazer isso, pensa, ó, escrevi 2 páginas, já vou para outro tópico. Escrevi já 2 páginas, já vou para outro tópico. Tá? Porque se você ficar enrolando, às vezes, no primeiro tópico, né, não é enrolando, mas é fundamentando, às vezes, até melhor, no primeiro tópico, quando você já viu, já passou 5 dias e você está ainda no 2. Você escreveu aí 10 páginas do 1 e o 2. Aí, beleza, se não que isso não seja interessante, mas pense que talvez você vai ter que esperar uma nova etapa para a monografia, tá? Porque não vai dar tempo de você terminar. Porque também não é legal você fazer algo com várias páginas no capítulo 1 e no 2, 3 você vai escrever algo bem superficial, tá? Não. Faça algo mais padronizado, tá? Que envolva o primeiro, o segundo e o terceiro. Olha essa dica, então, tá? Pense no sumário e depois
3 subtópicos aí no primeiro, no segundo, no terceiro, e pense em 2 páginas cada um, que vai dar página suficiente, beleza? Como eu bem falei no primeiro dia de aula, essa minha aula também é para orientar. Então, é uma aula que, assim, eu gostaria muito que vocês tirassem algumas dúvidas que vocês têm, que com certeza as dúvidas que vocês têm vão fazer com que outros colegas que vão assistir isso futuramente retirem também essas dúvidas de suas cabeças, tá? Então, vou aproveitar que vocês estão aqui, tanto o Rafael, que inclusive me orientando, a Letícia, o Júlio, o Ednei e a Monara, e é o momento talvez de vocês fazerem perguntas para mim, para eu tentar solucionar da melhor maneira possível, para não só para vocês, mas para os seus colegas também, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ah, professor, quer me dar uma dica em tal situação e tudo mais. Hoje, só antes de vocês pensarem nas dúvidas de vocês, eu vou postar também um vídeo lá no nosso SIGA, para você ter uma noção de. É um outro vídeo já gravado, tá? É um outro vídeo já gravado, para você ter uma noção de como que seria interessante, então, a tua pesquisa, algumas dicas, né? Para você realizar a sua pesquisa, tá? Vai estar postado lá no SIGA também, tá? Mas inicialmente façam o que eu acabei de falar, beleza? Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Tá tudo ok? É isso? Eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, então. Vamos lá. Se ninguém tem dúvida. Professor, eu às vezes sento na frente do computador e eu empaco. Eu não consigo escrever. O que que eu faço? Se você está numa situação como essa, que não vai de jeito nenhum, ou tá pensando, tá com algum problema, ou tá pensando em alguma outra coisa, tá passando o jogo do teu time, vai assistir o jogo do teu time e depois você volta para cá, tá? Às vezes tem momentos que a gente trava, né? Então, talvez é um momento de você ir fazer leitura sobre a tua pesquisa, ir fazer outra coisa e depois voltar para o computador, tá? Agora, agora você está sem um orientador, Lilian? Como que você está na monografia 2? Hein, Lilian? Você poderia responder? Tá. Ah, tá. É o caso da. Beleza, tá. Você depois entra em contato comigo que a gente vê o que dá para fazer contigo, tá? Beleza. Então, realmente, nós temos alguns professores que estão de licença, tá? Nós temos alguns professores que estão de licença, então eles não podem orientar, tá certo? Exatamente. Beleza. Por um motivo bom, não é de doença nem nada, ela teve filho, né? Isso é muito bom. Vamos lá. Então, respondendo a minha dúvida, só para a gente já solucionar algumas dúvidas que eu acho que pode vir a ter nesse meio tempo. Mas assim, gente, o que eu falei até agora, daqui para trás, talvez é a parte mais importante dessa aula, tá? Quem chegou depois, não deixe de assistir. O que que eu faço? Quando eu travo, se não estou com vontade, geralmente eu não escrevo, tá? Mas eu, como vocês, eu estou em período de tese, começar a escrever minha tese. Para eu começar a escrever, vamos falar assim, já tenho 29 páginas, mas eu quero continuar, né? E às vezes eu falo assim, tô cansado, tal, tô travado, o que que eu faço?
eu faço o quê? Eu faço leitura sobre o assunto, tá? Então, quanto mais você lê sobre o assunto, você vai ganhando mais maturidade, vai ganhando mais facilidade, mais ideias para você ir postando e colocando no seu trabalho, tá? Então, eu acho fundamental a leitura, gente. É à toa, ó, essa pilha que tá aqui, ó, é o que eu vou ler nas férias. Chegou semana passada, tá? Então, a ideia é que eu preciso ler isso para facilitar minha vida na minha tese. Quanto mais eu leio, mais fácil fica, tá? Então, a leitura eu acho fundamental. Se travou na escrita, vai ler. Vai ler, aí na hora que você lê, vai colocando. Tem gente que gosta de imprimir o artigo, vai escrevendo, ou no PDF mesmo, negritando, ó, isso dá para eu aproveitar, isso dá para eu aproveitar ali, isso dá aqui. Meus livros geralmente são tudo rabiscado, tá? O PDF negritado e tudo. Então, assim, eu já vou já adicionando. Tem gente que gosta, por exemplo, de ir lendo e achou algo, já passar para o papel, né? Ou seja, passar para o computador. Viu uma citação direta interessante, já colocar lá. E outra, uma dica também, nunca deixar para colocar as referências só depois. Já coloca as referências, tá? Já coloca as referências. Fez a citação direta lá, colocou autor, data, mas, depois eu coloco as referências lá no final. Não, já coloca as referências, porque depois vai te dar um trabalho danado você tentar achar, tá? Essa referência. Então, não perca tempo. A partir do momento que você citou algo, você já coloca as referências no final, que isso vai ajudar a tua vida assim, tá? Se forem tendo dúvida, a gente pode ir postando, tá? Ali que eu vou lendo e vou respondendo. Algo que também eu acho que me ajuda bastante, além de ler, né? Eu adoro, por exemplo, vou fazer uma introdução, eu adoro ver introduções de outros, né, para me inspirar. Não é para copiar, é para me inspirar. Vou fazer uma conclusão, eu pego uns 10 livros, às vezes nem é do direito, né, livros de outras áreas e vejo como que eles concluíram, né? Falo, olha que legal esse modo que esse cara fez, olha como esse finalizou, né? E eu tento, vamos falar assim, me dar baixar um santo, né? Eu costumo falar, e começar a desenvolver meu trabalho, tá? Exatamente nessa parte. Mas percebem que o seguinte, não tem como fugir, gente. A melhor forma é a disciplina, você deixar um momento para você escrever, tá? E se você está empacado, para. E outra, se você está entusiasmado, vai até onde der, tá? Professor, você falou que seria interessante escrever uma página por dia, mas eu escrevi 5. Ótimo, ótimo, não tem problema algum, tá? Se o seu limite foi 5, chega. Tá. 6 eu não aguento mais, professor. Chega, seu limite foi 5, foi 3, 2. 5 é um número extremamente alto, tá? Se você está escrevendo 5 páginas por dia, parabéns, tá? Porque é um número, vamos falar assim, altíssimo. Que em regra uma página por dia com qualidade, que esse é o padrão dentro de uma normalidade, se você se dedicou ali à sua pesquisa. Mas não tem uma regra, tá? Então faça, enquanto você estiver motivado, faça, tá? Que não vai ter problema algum. Professor, que material eu posso utilizar, né? Que material eu posso utilizar? Embora vai estar nesse outro vídeo que eu comentei, dão preferência, gente, a livros, artigos, a dissertações, a teses, a julgados, projetos de lei, vamos falar assim, isso de maneira geral, tá? E fujam de Wikipédia, de blogs, vamos falar assim, de manuais genéricos, esquematizados, resumidão, sinopse, tudo isso fuja, tá? Eu não vou fundamentar minha pesquisa com um livro desse, por exemplo, da OAB. Esse livro da OAB é para estudar para a OAB. Esses livros aqui que eu vou utilizar aqui, que é num assunto em especial, tá? Então, a ideia sua é que você tem que imaginar que você tem que fugir de algo que é para concurso e se voltar agora para uma parte mais acadêmica. Tem muito manual bom, tá? Tem problema usar manual? Não. Mas tente não usar os esquematizados, esses tipos de manual que são mais voltados para concurso público, sinopse, aqueles
resumo que a gente compra em correio da área, tudo mais. Algo que eu também falaria para vocês não tomarem esse erro, e eu vi alguns fazendo isso. Citar muita lei, gente, tá? Você não precisa citar tanta lei, tá? Então, assim, comentar a lei ou fazer uma citação da lei ou outra, pensa assim, eu vou citar a lei que é importante para o meu trabalho, não preciso citar tudo que aparece em torno dela. Às vezes só, você está lá no artigo 5º, aí você cita o artigo 5º inteiro, Deus me livre. Você tem que colocar só o parágrafo ou o caput ou o inciso que te interessa, tá? Então, e pronto. Então, a ideia é que você não precisa. Citação indireta, tentar não passar vamos falar assim, de 2/3 da página. Passou de 2/3 da página, gente, eu acho que está muito grande essa sua citação. Será que você precisa de tudo isso na sua citação direta, aquela recuada? Tá? Tem que pensar. Porque às vezes a banca fala assim, eu quero que tire essa citação e coloque em anexo. Tá? E aí? Você vai perder, às vezes, aí, você está achando que ganhou 2 páginas só de citação direta, então isso é prejudicial para o seu trabalho. A citação direta, ela serve para você colocar o que de fato é importante, tá? Então, pense assim, professor, eu posso fazer um TCC só com citações diretas? Eu também não acho viável. Eu acho viável você utilizar os dois meios, citações indiretas e das citações diretas, tá? Eu acho os dois meios interessantes, tá? Eu tenho um vídeo antigo que eu explico o que é citação direta e indireta. Eu vou postar ali no Cigarra para ver se eu contribuo de alguma forma também com vocês, tá? Para ajudar vocês, tá? Porque eu acho que não tem como você começar uma pesquisa, um TCC, depois da introdução, que a introdução não tem citação, né, como já falado, sem você saber o que é uma citação direta e uma indireta, tá? Isso é um mínimo que você tem que saber, tá? Se eu estou falando grego aqui, não deixe de você assistir esse vídeo, tá gravado, vou postar lá, que assim é essencial, talvez a parte mais importante que você tem que saber, tá? Professor, se a minha pesquisa passar de 30 páginas, tem problema? Não. Passou de 40, tem problema? Não. Escrevi 80 páginas, tem problema? Não. Mas não há necessidade, gente. Tá? Não há necessidade. Se der, amém. Parabéns, né? Fico super feliz, mas não há necessidade. Pensa assim, bata a tua meta, que são as 20 páginas no mínimo. Aqui é 20 páginas, tem instituições que são 40, 50, tá? Então, assim, bata a tua meta. Depois que você bater a tua meta, aí é outra história. Aí você pensa em aumentar, melhorar e assim vai. Mas primeiro vamos bater a meta, tá? Bom, eu acho que minhas orientações são essas, para vocês se aventurarem agora, tá? Não deixem de assistir então os próximos vídeos. E é isso. Espero que vocês tenham um bom Natal, tá? A Lilian, vou resolver seu problema, tá, Lilian? Fica tranquila. E nos falamos então após o recesso. Descansem, escrevam, leiam e também curtam também o Natal com a família ou com os amigos e o Ano Novo, tá? E também, infelizmente, tem que falar isso, se cuida também que o Covid, a coisa tá feia, né? E eu tô em Sinop aqui, não tá fácil, não, aqui tá com bastante gente com Covid. Espero que em Alta Floresta ou você que está me assistindo aí, o lugar onde você está esteja uma situação tranquila, tá? Se cuidem aí, gente, e quando a gente acabar tudo isso, vamos marcar uma confraternização aí com essa classe, temos 30 e poucas pessoas, para a gente se conhecer melhor presencialmente, embora a maioria eu acho que eu já conheço, mas acho que vale a pena a gente se confraternizar, mesmo que já tiverem informados, a gente combina alguma coisa, beleza? Fiquem com Deus, então, até a próxima aula, gente. Até mais. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor.